Meninas do fundo, meninos do fundo, levantem. Levanta que a gente vai começar. Mãozinha direita, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer que a gente está aqui, vamos agradecer a obra da nossa igreja, que está ficando cada dia mais bonita. Se Deus quiser, a gente vai conseguir começar a pintar por fora. Eu queria primeiro agradecer, antes de tudo, a saúde de vocês estarem bem, as famílias, todo mundo bem. E pedir, colocar alguns nossos pedidos pelas crianças que estão doentes, principalmente tem algumas que eu rezo especialmente, crianças que estão internadas, fazendo tratamento de câncer, de pé. Pedir pelas almas do purgatório, principalmente aquelas que são das nossas famílias, que já faleceram. Vamos rezar por todas elas hoje, com muito carinho. Eu quero que vocês caprichem hoje, hein? Nós vamos rezar o credo, nós vamos rezar Salve Rainha, certo? E eu quero bem alto, bem bonito. Que a gente já fez essas semanas online, a gente fez com cola, né? A gente foi lendo. Então vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Gente, tem que ficar na ponta da língua, hein? Não senta ainda. O credo é uma oração que a gente reza durante todas as missas, tá? As missas do domingo a gente reza o credo. O que significa essa oração? É tudo aquilo que a gente e muito bem, é o que a gente crê, o que a gente acredita. Então, se vocês têm dúvida, né, o que é a igreja, o que a Igreja Católica acredita, que nós católicos acreditamos, está tudo aqui, tudo no credo, linha por linha, cada coisinha, certo? E Jesus adora essa oração, ele gosta muito que a gente reze essa oração, além do Pai Nosso, claro, que foi ele que ensinou. E agora a gente vai rezar uma para Nossa Senhora. Nós vamos rezar a Salve Rainha para Maria. Aí eu quero que vocês fechem o olhinho de vocês. Pensem em alguma coisa que vocês querem pedir. Alguma coisa que estiver incomodando o coração de vocês. Alguma coisa da família. Ou alguém que está doente. Ou vocês querem pedir pelas provas que já vão começar outra vez semana que vem. Pedir que a Nossa Senhora acompanhe vocês todos os dias, para proteger as famílias de vocês. Então a gente vai rezar agora a Salve Rainha. Quero ouvir mais alto. Salve Rainha. Vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O credo foi melhor, a Salve Rainha, não. Então vamos fazer um combinado aqui. A partir da semana que vem, não a próxima, que a gente vai visitar o Instituto dos Cegos, a outra, eu quero que vocês... Eu vou escolher alguém, aleatoriamente, para rezar com a tia aqui na frente. Pode ser? Então capricha, vocês vão ter muito tempo para decorar. Posso dar uma dica? Imprime e deixa no carro. Tá indo para a escola? Lê. Então, pula duas.
É a hora que a gente vê. Sexta-feira que vem vai ser Instituto dos Cegos, a outra sexta-feira santa, não tem aula, a outra, 2 semanas. O que vocês vão fazer? Imprime, deixa no carro. Tá indo para a escola? Reza com a mamãe. Voltando da escola, reza de novo. E aí vocês vão decorar. Em 2 semanas vocês vão ter o Credo e Salve Rainha, lindíssimos, em memória, decorados, prontinhos para rezar aqui com a tia. Não precisa nem sentar outro horário. Só de vocês fazerem isso no carro, vocês já vão decorar. Certo? Agora que não pode também deixar de decorar. Pode sentar, gente. Pode sentar. Os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos que a tia Bel fala toda a aula? São as nossas... Muito bem. O nosso manual de instruções. Certo? Deus nos criou. Nós somos criaturas. E Ele viu que a coisa não estava andando muito bem. Silêncio, gente. Aqui, ó. Ele viu que a gente não estava andando muito bem. Falou, poxa vida, do jeito que eles estão vivendo, ninguém vai conseguir chegar até mim. Não vão conseguir se salvar, não vão conseguir chegar no céu. Eu preciso dar uma ajuda. Eu amo infinitamente os meus filhos. Eu quero que eles cheguem no céu. Então eu vou dar uma ajuda. O que ele fez? Vou mandar um manual de instruções. Moisés, através de Moisés. Os 10 mandamentos. Então desde o tempo de Moisés, ou seja, os judeus também seguem os 10 mandamentos, igualzinho Nossa Senhora, Jesus Cristo, todo mundo já conhecia os 10 mandamentos. Certo? Porque veio lá de Moisés, lá do Antigo Testamento. Certo? Então agora, pra gente, vocês sabem as regras de futebol? Quem joga futebol aqui? Quem joga vôlei? Basquete? Quem joga? Vocês sabem as regras? Sabe quando a bola é fora, sabe quando é lateral, sabe quando é pênalti, sabe tudo, não sabe? Se você não sabe, vai jogar bem? Ou vai fazer tudo errado o tempo inteiro? Vai ficar tomando falta, o juiz vai expulsar, não é verdade? Aqui é a mesma coisa, gente. A gente tem que saber as regras. Não só para a gente ir para o céu, também, e mais importante, mas para a gente já viver feliz aqui na terra. Porque Deus quer que a gente seja feliz aqui. Ele não quer que a gente fique aí chorando pelos cantos, todo mundo triste, todo mundo doente, sofrendo. Não. Ele quer que a gente seja feliz já aqui na terra. Está entendido, gente? Nós temos que conhecer as nossas regras para que a gente seja feliz e para que a gente se salve. Muito bem. Estou escutando muito barulho, muita conversa. Silêncio, gente. Vamos lá. Vocês vão repetir junto com a tia, tá? Eu falo, vocês repetem. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Vai, gente. Mais alto, não estou prestando atenção. Não tomar seu santo nome em vão. Espera aí, vou voltar porque ninguém está prestando atenção, tia Sá. Eles não estão acompanhando a tia. Eles precisam repetir junto comigo os 10 mandamentos. Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Vocês não estão falando. De novo. Não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E 10º, não cobiçar as coisas alheias. Tia, mas como é que eu vou... Tem muita coisa aí que eu não entendo o que você está falando, eu não entendo o que é esse pecado, não entendo. Mas o que eu vou fazer? Antes de vocês fazerem o próximo sacramento de vocês, antes da primeira comunhão, vocês vão fazer um sacramento. Qual que é?
Antes da primeira comunhão, vai ter um no meio, antes. Qual é? Antes. Quem falou? Muito bem, Lulu. Confissão. E eu vou ajudar vocês na confissão. Como? Dos 10 mandamentos. Não. Dos 10 mandamentos, a tia vai tirar algumas perguntinhas adequadas à idade de vocês. Por exemplo, não matar. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês aqui matou ninguém. Porém, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria, se não todos, já falou mal de alguém. Certo? Eu não estou falando só da gente matar e tirar a vida de uma pessoa. A gente pode tirar a honra da pessoa, a gente pode inventar uma mentira sobre uma pessoa. Aí a gente vai fazendo perguntas adequadas à idade de vocês. Exatamente, pode ser pensamentos, né? Atos ou pensamentos. Entenderam, gente? Agora, vamos, já que nós estamos falando dos sacramentos, eu quero saber aqui quais são os 7 sacramentos que eu esqueci. O primeiro, mas eu quero que todo mundo fale junto. Qual que é o primeiro sacramento? Vocês receberam todos o batismo quando era bebezinho, certo? Agora o próximo. Confissão. Certo? Antes da primeira comunhão, vocês vão se confessar. A confissão a gente faz apenas uma vez na vida, igual ao batismo? Quantas vezes a gente pode confessar? Quantas? Infinitas. Quantas a gente quiser. Muito bem. Próximo. Não. Eucaristia, penitência, não. Confissão ou penitência? Não. Só corrigir aqui. É Eucaristia, mas não é Eucaristia ou penitência. É confissão ou penitência. Agora é Eucaristia. Vocês vão receber na primeira comunhão de vocês. A gente recebe também só uma vez o sacramento? Pelo menos uma vez? Não, gente. O sacramento da comunhão. A gente faz só uma vez na vida? Que dia da semana? Que dia que a gente vai à missa? Muito bem. Então o sacramento da comunhão a gente pode receber só uma vez? Várias vezes. Ao menos uma vez na semana. Pode ser mais? Pode. Pode ser todo dia? Claro que pode. Receber Jesus todo dia é maravilhoso. Muito bem. Próximo. Sacramento. Antes dele, quando vocês... Crisma ou confirmação. Vocês vão confirmar o batismo de vocês, certo? Já maiores, não, eu concordo com tudo que meu pai e minha mãe quiseram pra mim. Fala. Batismo, confissão, Eucaristia, Crisma. Aí agora, matrimônio, para quem se casa, ou... Acabaram de falar aí? Sacramento da... Quem vai virar padre recebe qual sacramento? Sacramento da... Começa com Ordem. Muito bem, sacramento da ordem. E o último, e super importante, unção dos enfermos. Unção dos enfermos recebe só uma vez? Não. Pode receber mais de uma vez. Quando a pessoa estiver em risco de vida. Pode. Mesmo porque acima dos 60 anos também já pode receber. Quem tiver em estado grave no hospital deve receber. Muitas almas se salvam. Não vão para o inferno só de receberem a unção dos enfermos, gente. E muitas almas não se salvam por simplesmente ninguém da família levar um padre lá para dar a unção dos enfermos dessa pessoa. Às vezes por ignorância, por não saber da importância. Às vezes porque fica, não vou levar não, porque senão ele vai achar que eu estou achando que ele vai morrer. E aí a pessoa não se salva. Olha a
importância desse sacramento? Pessoas doentes devem receber esse sacramento, tá, gente? Isso guardem para a vida de vocês, sempre. Devem receber. É o maior ato de misericórdia e de amor é levar um sacerdote, levar um padre para um doente. Que a gente pode salvar a alma dessa pessoa. Atenção aqui, ó. Conversando demais, gente, eu tô ouvindo, muita vozinha. Vocês têm que fazer silêncio total e absoluto, gente. Essa igreja faz muito eco. Vocês têm que me ajudar. Vamos lá. Página 71. Pode abrir aí que a gente já vai começar nosso primeiro trecho. Por que é feita como? Os óleos santos, sim. São símbolos que são usados durante o rito do sacramento. Mas também tem óleo no batismo. Também tem. É um símbolo que também faz no peito da criança. Tem nos dois. Vamos continuar aqui. Página 71, estão aí? Vou ler para vocês esse trechinho do Evangelho de São João. Imaginem a cena. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Para que ele apareceu mesmo primeiro? Lembra para mim? Ó, gente, está chegando a Páscoa, vocês têm que ficar espertos. Sexta-feira Santa, Jesus? Não, na quinta, vamos lembrar. Quinta-feira Santa, já não tem nem aula no Marista. Por que não tem aula? Porque é quinta-feira Santa. Porque o que aconteceu nesse dia de tão importante? Claro, para rezar, mas o que aconteceu na vida de Jesus na quinta? A última ceia. E ao mesmo tempo, o que aconteceu na última ceia? Duas coisas importantes nessa última ceia. Judas saiu correndo desse jantar, já para entregar as moedas que ele ia entregar a Jesus, mas durante a ceia, o que aconteceu? Durante a ceia, lembra que Jesus pegou, amarrou um avental e se ajoelhou e foi? Lavou os pés de todos os seus apóstolos. O maior ato de humildade, que é o próprio Deus lavando, ou seja, servindo. O que ele quis mostrar com isso? Primeiro que a gente ninguém é mais do que ninguém. Se o próprio Deus lavou os pés dos apóstolos, é isso que ele quer ensinar. A gente está aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Como servindo? Amando o outro, ajudando o outro, fazendo pelo próximo. Servir. Cerimônia do lava-pés. Aí, durante a última ceia, o que aconteceu? O que Jesus fez de tão importante que a gente repete em todas as missas? Ou seja, a instituição da Eucaristia. Foi nessa ceia, nessa última ceia, que ele ensinou como ele ia continuar com a gente por todo sempre. Na Eucaristia. Ele ensinou as mesmas palavras que Jesus usou na última ceia, a gente usa em todas as missas. Em que o pão se transforma em... Isso aqui é importante. Ninguém vai fazer primeira comunhão se não me responder. Ninguém. Presta atenção na tia. Ninguém pode fazer primeira comunhão se não me responder o que eu vou perguntar agora. Na última ceia, Jesus faz a instituição da Eucaristia. Ele está presente aqui até hoje por causa disso. O que acontece? As mesmas palavras que Jesus fala na última ceia são as mesmas que o padre fala em todas as... O que acontece na missa? Que mistério é esse da Santa Missa? O pão se transforma em... Vou repetir. O pão se transforma em corpo de Cristo. E o vinho se transforma em... É um símbolo ou é realmente? Não é um símbolo.
é realmente o que acontece. Lembra dos milagres eucarísticos? Que a tia Bel sempre conta para vocês? Que o padre abriu o sacrário e tinha ali um pedaço do coração de Jesus? Lembra disso? Ou que as hóstias apareciam com uma mancha, um pingo de sangue, que sempre é do mesmo homem de 33 anos, num coração vivo, do sangue AB, sempre o mesmo tipo. Lembra disso? Não é um símbolo, é real. Jesus está aqui presente, desde esse dia. Por isso que Quinta-feira Santa é tão importante. Entenderam? Certo? Então voltando. Na sexta-feira o que acontece? Na madrugada de quinta para sexta, o que eles fazem com Jesus? Nessa madrugada, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e vai rezar e começa a suar sangue, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Tudo, gente, ele é Deus, ele sabe tudo. Só que ele também é homem, Deus e homem, ele ia sentir tudo, tudo. Ele poderia não ter sentido, porque Deus tem esse poder, mas ele sentiu tudo. Cada chibatada, cada flagelada, cada espinho, tudo. Ele sofreu e sentiu tudo, porque ele quis, porque ele precisava, pelos nossos pecados, certo? Isso de madrugada. Na sexta-feira que acontece, começa toda a paixão de Cristo. O que acontece nessa paixão? Sofrimento, gente. Jesus sofreu desde a madrugada até 3 horas da tarde, a hora que ele morre. Apanhou muito, foi corpo praticamente dilacerado, né? Foi muito humilhado, o povo cuspia, xingava, foi extremamente humilhado, né? A parte psicológica foi muito humilhado e também a parte física foi muito machucado. As duas coisas aconteceram. Sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus morre, beleza. Sexta, sábado, domingo de manhãzinha, bem de manhãzinha, ele ressuscita e aparece para... Muito bem. E depois para os discípulos aonde? Eu falei para vocês outro dia. Estavam no caminho. Como eles chamam? Eles estavam indo para qual cidade? Começa com E. Estavam indo para... Emaús. Lembra que eles estavam andando cabisbaixo, chorando, e eles não reconhecem Jesus? Eles falam: quem que é esse homem tão perdido, que não sabe quem é, não sabe de nada? Aí o que aconteceu? Esse certo homem acompanhou eles até a casa deles, começou a refeição, e o que ele fez? Exatamente o que ele fez na última ceia. Falou as mesmas palavras. Aí na hora o que eles falaram? Nossa Senhora, é ele. E a gente não percebeu. E eles voltam correndo para Jerusalém para contar. Depois eles aparecem para quem? Para todos os seus apóstolos que estavam no cenáculo juntos. Beleza. Aí o que aconteceu, gente? Por 40 dias, Jesus ficou aparecendo no seu corpo glorioso para os apóstolos, tá? Tá dando aí as últimas dicas para eles, o que eles tinham que fazer. Aqui foi um momento desses, ok? Então a gente vai ler. São João que escreveu. Quem eram os evangelistas mesmo? Quem escreveu os evangelhos? Pedro não? 4 evangelistas: João, Lucas, Mateus, Marcos e João. Muito bem. Hoje vamos ler um trechinho de São João. Não. Esse aí foi quando ele já tinha ressuscitado. Parece. O primeiro, lembra? Quando ele encontrou com Pedro, lembra? Aconteceu igual aqui de novo. Vamos lá. E sendo já manhã, acompanha, silêncio que eu vou ler o trechinho e depois a gente vai ler os quadrinhos. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia
Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. De novo, não reconheceram Jesus. Estavam tão focados lá na pesca deles, olhando lá, pescando, dificuldade de pegar peixe, mesmo papo. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, de longe, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, São João, que é esse que escreveu, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão, que é Pedro, Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava pescando, pôs a túnica, porque estava nu, não devia estar totalmente, mas estava sem a parte de cima, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, que é a medida deles lá, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. Certo? Foi mais uma das vezes que Jesus apareceu para eles. Lembra? Mesma coisa, milagre, mandou jogar rede, pegou muitos peixes, tiveram que pegar vários barcos para trazer. Vamos fazer o seguinte: lado de cá vai ler o número 1, número ímpar, lado de cá número par, tá? Vamos lá, quadrinho. Bem rapidinho, que a gente tem muitos capítulos para ver hoje. Número 1, lá de cá. Quando? Mas os discípulos. 2. Eles responderam: não. 3. Então, e acharão peixe. 4. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. 5. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro atirou-se no mar. 6. Os outros. Eles arrastavam a rede com os peixes. 7. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. 8. Vamos comer. Nenhum discípulo se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Número 9. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Antes. O milagre dos pães e dos peixes foi bem antes. Jesus estava vivo, não tinha morrido. Foi, amor. Perfeito? Gente, sabe o que eu fico pensando aqui? Que Jesus, depois que chamou eles e eles começaram a comer, Jesus deve ter falado assim: poxa vida, eu falei para vocês que era para vocês terem se tornado pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. Lembra? Eles viveram 3 anos com Jesus. Jesus foi embora. O que eles voltaram a fazer? Voltaram para a vida normal deles. Voltaram a ser pescadores. Eu tenho certeza que depois, aqui enquanto eles estavam comendo juntos, Jesus deve ter falado para eles: ô moçada, vocês estão fazendo o que não é para vocês fazerem.
É para vocês pescarem almas. É para vocês levarem as almas para o céu. E não pescarem peixes. Não é para vocês voltarem a ser pescadores. Não, gente, vocês têm que sair para o mundo inteiro. Vocês têm que sair para o mundo inteiro falando tudo que eu vim fazer aqui. Tudo que eu contei para vocês vão ter que contar para o mundo inteiro. As pessoas têm que saber que eu vim. As pessoas têm que saber que eu vim, têm que saber que eu fiquei, que eu continuo, para ajudar vocês a chegarem até mim. Com certeza, com certeza. Não teriam escrito todos os evangelhos. Muitos evangelhos foram escritos depois que Jesus tinha morrido. A gente não vai saber nada, gente. Vocês entenderam por que Jesus continuou voltando depois que ele morreu? Porque os caras não tinham se ligado ainda. Eles tinham que fazer muita coisa. Estavam lá pescando de novo. Não era mais para fazer isso. Era para sair pelo mundo todo. Entendeu? Então, beleza. Vamos para o próximo, gente. Próximo capítulo. Também um trechinho de São João. Abre aí. Página 70 e... acho que 5, dá uma olhada. 6? Então vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O que Jesus fala? Então eu vou ler primeiro, depois a gente vai ler os quadrinhos. Silêncio. Bora lá. Permaneçam em mim. Permaneçam em... Jesus falando, tá? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Gente, vamos lá. Qualquer plantinha que vocês verem, se vocês cortam um galinho, tiram o galinho do caule, arranca, esse galinho vai viver ou vai morrer? Porque ele precisa estar onde para viver? Grudado aonde? Da planta, no caule. Porque é do caule que vem a seiva, que vem lá da raiz, certo? Não é isso? Como é que é a plantinha? Raiz, caule, os galhos, as folhas e os frutos, certo? Se a gente arranca um galinho, o que vai acontecer com ele? Ele morre. E é isso que Jesus está falando. Falou, gente, ó, é o seguinte, se vocês não permanecerem em mim, grudado comigo, vocês vão morrer, vocês não vão se salvar. Não tem como. É a mesma coisa que tirar um galinho de uma videira, ela vai morrer. Eu sou a videira, ele fala, eu sou a árvore. Vocês têm que estar junto de mim, todo mundo grudadinho com ele. Para quê? Para que a gente receba essa seiva, né? Essa graça, para que a gente consiga chegar até ele. É isso que ele estava querendo dizer, tá? Com a videira, ramos, para vocês entenderem. Então vamos lá. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, né? Se você tira um galinho, você acha que vai dar fruto? Não, sozinho não. Se não permanecer na videira. Vocês também, Jesus falando, olha só, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quem puder ouvir que ouça, né, gente? Vocês também não vão dar fruto. A gente não vai dar fruto nessa vida se a gente não permanecer com Jesus o tempo todo. Ele diz, só terminar, amor, já fala. E ele termina, eu sou a videira, Jesus é a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Primeiro que a gente nem vive, né? Vocês já pararam para pensar? Que a nossa vida depende da vontade de Deus? A gente só respira porque Deus permite? A gente come porque Deus permite? Porque a gente tem essa oportunidade, somos privilegiados de termos comida em casa todo dia, mas é porque Deus permite, porque deu um trabalho para a mamãe e para o papai,
Deus permite o tempo todo, porque a hora que Ele não permitir mais, acaba a nossa vida. Então a gente tem que pensar isso o tempo todo. Eu só vivo. Por isso a gente tem que agradecer o tempo inteiro, porque eu só vivo porque Deus permite. Ah, mas eu sou boa demais. Nossa, eu sou muito boa. Sou muito boa no trabalho. Eu sou muito boa. Nossa, sou muito boa para trabalhar. Eu ganho muito dinheiro. Ah, eu sou muito boa nisso, sou muito boa. Não, na verdade você não é boa de nada. Você só é boa e capaz porque Deus permitiu. Porque Ele te deu esses talentos. Ele te deu. Cada um vem ao mundo com o seu talento. Ah, eu sou muito boa pianista. Nossa, sou ótima. Sou muito melhor que todo mundo. Cara, isso é bom por um motivo, porque Deus permitiu que você tivesse esse talento. Então, até os nossos talentos, a gente tem que agradecer. E mais, fazer alguma coisa com eles, que não seja só pra gente, em benefício próprio, que seja para fazer para os outros. Então, se Deus te deu uma inteligência privilegiada, que você usa essa inteligência privilegiada para trabalhar muito, claro. Se você tiver uma condição financeira muito boa, ótimo, né? Tem que dar dignidade para sua família, para os seus filhos, mas que você também possa ajudar o que precisa. É por isso que as pessoas são diferentes. Cada um tem seu papel e a gente tem que perguntar qual é o nosso, qual que é o meu. Aí Deus deu, o Lucas é um excelente fotógrafo, um excelente sei lá. Ele tem esse talento e que ele possa ajudar várias pessoas com o trabalho dele, né? Que ele ajuda, ele serve outras pessoas, cada um com o seu talento. A gente tem que se perguntar qual é o meu. Deus me deu o talento de conseguir ensinar para crianças e eu estou usando para Ele. Poderia usar para outra coisa? Poderia, mas eu acho que é muito importante que eu use esse talento para Ele, para que eu consiga explicar para vocês, para que esse fruto, essa sementinha, dê muitos frutos um dia. Porque um dia vocês vão crescer, vocês vão se casar, vão ter a família de vocês vão ter que ensinar os filhinhos de vocês, tudo isso que eu estou ensinando para vocês. É assim. E cada um tem que se perguntar qual é o meu talento. Deus me mandou nessa terra, Ele me mantém viva, Ele me dá condições para quê? O que Ele quer de mim? Vocês vão ter que se perguntar. Vamos lá. Por isso, sempre temos que estar junto de Jesus. O que Jesus quer dizer com tudo isso, gente? A planta que dá uva que é a videira, tá? A videira é a planta que dá uva, certo? Já viram uma parreira de uvas? Já viram uma plantação de uva? Alguém já viu? Que ela vai crescendo, ela vai fazendo tipo uma trepadeira, ela vai enrolando assim e os cachos vão pendurando, vocês já viram? Essa é a videira. E na época de Jesus tinha muitas pessoas, tinham muita uva porque plantavam para fazer vinho e tudo, etc. Então tinha muita produção, muita plantação de uva. Muita gente chama de parreira, porque é uma planta que vive no alto, apesar de ser uma raiz presa ao solo. O que é importante a gente entender? Toda videira, gente, chega uma época que se cortam os ramos, para que ela nasça mais forte e para que dê mais fruto. Às vezes, na nossa vida, a gente recebe alguns cortes que Deus permite, alguns sofrimentos, alguma doença, algumas dores. Às vezes a gente perde alguém que a gente ama muito. São alguns cortes que Deus permite para que a gente venha mais forte, para que a gente dê mais frutos. A poda ela é dolorosa, mas ela é necessária, porque muitas coisas sugam a nossa força e nos impedem de dedicarmos com mais produtividade e profundidade. Lembrar, sempre, se não permanecer na videira, sem essa ligação vital com a videira, o ramo sempre morre e murcha. Não podemos nos desligar nunca de Jesus. Está entendido isso, gente? Que Jesus sempre vai ser a videira. Vocês têm que lembrar isso para o resto da vida de vocês.
Entenderam isso? Quem é a videira? Quem é a videira, gente? Não estou ouvindo, vocês estão aonde? Quem é a videira? Acabei de explicar. Nós somos o quê? Quem falou? Nós somos os ramos, os galhos. E quem é a videira? Nós estamos presos a essa videira, para que a gente possa viver. Quem é? Acabou de falar aqui. Repete. Jesus. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Vou perguntar de novo. Quem é essa videira que nos dá a seiva da vida? Quem é? Jesus. Quem são os ramos? Nós. O que acontece quando o ramo desgruda da videira? O que acontece? Morre, não dá fruto, impossível, não dá para viver. A mesma coisa, gente. Se a gente se desliga de Jesus durante a nossa vida, se a gente não recebe os sacramentos, se a gente não confessa, se a gente não comunga, se a gente não tem a presença de Deus, de Jesus todos os dias da nossa vida, o que acontece? O que acontece? A gente se desliga da videira. O que acontece com esse ramo? Morre, não dá fruto. Morre espiritualmente, gente. Morre assim, não se salva. Certo? A nossa alma morre. A nossa alma morre. Certo? Entendido? Vamos ler o quadrinho? É isso mesmo. Página 77, rapidão. Número 1, lá de cá, número 2 aqui, tá? Rápido, gente. Nós temos mais um capítulo para ver. Número 1, lê para mim. Página 77. Número 1, fiquem... Não, aqui, ao contrário. Espera aí que vocês não entenderam. Número 1 é o lado esquerdo. Fiquem... Eu ficarei unidos a vocês. Número 2. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. 3. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. 4. Muito bem, não precisa desenhar. Quem fica a mim, aqui no 5, a última frase ali embaixo. Quem fica unido a mim e eu a ele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Tá claro, gente? Aí agora vou ter que ler a história dessa santa. Vocês não acreditam quem é a santa de hoje? Uma chance. Nós estamos na capela dela, gente. Nós vamos ler a história dela hoje, até que enfim chegou o dia dela. Nós já lemos a história do Padre Pio, São Padre Pio, agora hoje dia de Santa Clara. Hoje chegou o dia de ler a história de Santa Clara. Isso, eu fui lá também. Depois eu mostro foto para vocês. Página 79, vou ler para vocês. Muito silêncio, acompanhem. Isso. Mas vou te falar, olha quantos anos, é corpo incorrupto. O corpo da Santa Clara é incorrupto. Olha quantos anos. Vamos ler aqui. Página 79, acompanha com a tia. Santa Clara, exemplo de cuidado com os mais necessitados. Vocês têm que conhecer muito bem a história dessa santa, porque essa capela é em homenagem a ela. Já vou lembrar quem que é. Peraí, depois eu te falo. Página 79, vamos lá, acompanha com a tia. Santa Clara, exemplo de cuidado com os mais necessitados. Santa Clara nasceu no dia 16 de julho de 1193. Gente, o Brasil foi descoberto em 1500. Essa santa é de 1193. E o corpo dela está incorrupto até hoje. Ela está lá em Assis.
Eu fui ver. Ela é de Assis, da Itália. Pertencia a uma família nobre, assim como São Francisco. Era uma moça muito bonita. Desde cedo se dedicou à caridade e ajudava muito as crianças. Sua família não aceitava a vida que Clara escolhera e arranjaram, toda vez é isso, né? Arranjaram um casamento para ela. E é o que a deixou muito triste. Por isso ela fugiu de casa, indo abrigar-se na casa de São Francisco de Assis. Clara e Francisco, eles eram muito amigos. E São Francisco já tinha passado por todo esse processo. Já tinha saído de casa, já era religioso, já tinha feito os votos dele, ele já tinha feito voto de pobreza, de tudo. E ela saiu de casa porque ela não queria se casar, ela tinha vocação religiosa e foi lá pedir ajuda para o São Francisco. Para seguir o estilo de vida de São Francisco, ela fundou a comunidade das Irmãs Clarissas. Clara, as Irmãs Clarissas, dedicando-se sempre mais à oração e à ajuda ao próximo. Viveu em extrema pobreza e dedicou sua vida para cuidar aos pobres, marginalizados e excluídos da sociedade. Em sua imagem, olha lá, em sua imagem, vemos Santa Clara segurando a hóstia consagrada, sinal do seu amor para com Jesus eucarístico, Jesus na hóstia consagrada. No final de sua vida, ela não podia mais se dirigir sozinha à capela para a Santa Missa. Olha que bonito. Ela estava muito debilitada, então ela não conseguia mais ir à missa. Estava de cama no final da vida dela. Ela não podia se levantar da cama porque ela estava muito doente. Por isso, na noite de Natal, ela não pôde acompanhar as irmãs até a capela para rezar. Então você imagine, gente, para uma religiosa não poder assistir a missa de Natal era muito duro, para ela era um sacrifício muito grande. Só que, olha o presente que ela recebeu de Jesus. Da sua cama, fez a seguinte oração: Senhor Deus, deixaram-me aqui para vós. A partir disso, ela pôde ouvir todos os cânticos que as irmãs religiosas entoavam em louvor. Ela estava muito longe de onde estava celebrando a missa. Só que naquele momento Deus permitiu que ela acompanhasse toda a missa. Ela escutou tudo. O Papa Pio XII a declarou padroeira da televisão por isso, porque ela estava conseguindo participar à distância. Ela teve a visão, ela conseguiu do quarto dela ter a visão da missa que estava acontecendo muito distante. Não, sem nada. Ela viu como se fosse uma imagem. É um milagre, não dá para explicar. Santa Clara é celebrada na liturgia no dia 11 de agosto. Vamos fazer a conta? Não está aqui o ano que ela morreu, só o ano que ela nasceu. Fala, amor. Quem me chamou? Jesus tinha um santo? Não, Jesus é tudo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os santos são quem? Os homens que chegam no céu, as almas que chegam no céu. Entendeu? Deus é muito mais do que santo. Ele é Deus. Certo? Não existe São Deus, não. Ele é tudo. Ele sempre esteve no céu. E nós que estamos na caminhada para chegar até o céu, aí a gente se torna santo. Todos nós. Todos nós. O dia que a gente chegar no santo, você vai ser São Raul. Certo? Mas o dia que você chegar no céu. São Padre Pio. O quê? Não. É outro. Foi o Papa. São Padre Pio não foi Papa. Foi só um padre. Um frei que era padre. Ela viu. Aqui está escrito ouviu, né? Mas ela viu. Como se fosse uma televisão mesmo. Bom, vamos lá. Último, gente. Rapidão. Temos 5 minutinhos aqui. Mais um pouquinho. 7 minutinhos. Página 52. Último trecho, Evangelho de São Lucas.
Acompanhe com a tia. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Qual foi o publicano que a gente estudou a aula passada? Passada? Que subiu na árvore. Ele era publicano, o chefe dos publicanos. Como ele chamava? Lembra, gente, que ele subiu na árvore, ele era muito baixinho. Como ele chamava? Zaqueu. Lembra? Que Jesus chegou, parou embaixo e falou: Zaqueu, pode descer que hoje eu vou almoçar na tua casa. Não foi? Ele também era publicano. Na verdade, Zaqueu era chefe dos publicanos. Aí Jesus vai falar de novo com outro publicano, chamado Levi. Vamos lá. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. O que era a coletoria? Era um lugar onde eles se sentavam e cobravam os impostos dos judeus para mandar esse dinheiro para Roma. Certo? E disse-lhe, chamou a mesma coisa, chegou para Levi e falou: segue-me, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então, a mesma coisa que Levi fez, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com estes publicanos e outras pessoas. O que aconteceu? Os fariseus passaram e viram exatamente a mesma cena que aconteceu com Zaqueu, gente. Viu lá os publicanos comendo com Jesus, olharam aquilo de fora e falaram. Os fariseus e os mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Como se eles não fossem, né? Como se os fariseus não fossem pecadores. Todos nós somos pecadores, todos. A única que passou pela nossa terra sem cometer nenhum pecado foi Maria. E imagino que José também, porque coitado, não tinha nem como pecar. Por que vocês os fariseus quem eram? Eram os judeus que ensinavam as pessoas, como se fossem os padres hoje, certo? Judeus. Os fariseus e os mestres da lei, ou seja, eles se achavam superiores a todo mundo, mas como se eles não fossem pecadores. Ali, gente, ali não, ali como qualquer lugar. Exatamente, já eram orgulhosos, muito bem, muito boa observação. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Certo? Jesus não faz distinção. Jesus não vem para falar só com quem estava certinho, seguindo as leis. Não, veio para esses também. Falou com eles também. Mas ele veio principalmente para quem? Para quem está com a alma doente, gente. Para quem está com a alma doente, para quem não ia se salvar, para quem não ia para o céu. Se o Levi, atenção, gente, se o Levi, que era o cobrador de impostos e que provavelmente roubava, como Zaqueu fazia, não se converte, se Jesus não chama ele e ele fala assim, você acha que o Levi ia se salvar, gente? Você acha que o Levi ia para o céu? Não. É isso que Jesus está falando. Eu não vim para os justos, eu vim para as almas doentes. Eu preciso falar com as almas dos pecadores, para que eles possam se arrepender e possam se salvar. Simples. Assim é a mesma coisa com a gente. Alguém aqui não peca? Alguém aqui não peca? Não, né? Todo mundo peca. Pecados menos graves, pecados médios, pecados mais graves, mas todos nós somos pecadores. E foi para nós que Jesus veio. É o que a gente tem que fazer todo dia. A gente tem que acordar com essa intenção. Meu Jesus, me ajuda que eu não peque hoje. Se você pensar que cada pecado nosso é uma chibatada muito forte em Jesus, a gente vai pensar muitas vezes antes de cometer o pecado. Nem que ele seja muito pequeno.
Pensa nisso. E ao mesmo tempo, um pecado que eu não cometo é uma a menos que Jesus toma. É uma pregada a menos. É uma coroada a menos. Certo? Meus amores, acabamos. Vou só rezar, sabe? E a gente termina aqui e a gente dá os recados. Vamos ficar de pé, gente. Vamos rezar para o nosso anjo da guarda. Pedir pelas intenções que a gente pediu no começo. Hoje vamos pedir especialmente para nossa Santa Clara, que ela nos ajude a que a gente consiga deixar a capela dela linda, certo? Que ela nos ajude, que ela nos dê força, corações generosos, que a gente consiga acabar essa capela dela. Vamos lá, gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Clara, São Padre Pio, São José, Nossa Senhora das Graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recados, não saiam dos lugares. Pode desligar.